tem todos esses truques que a gente vai verificando, né? Como, por exemplo, o CAC, o registro no CAC, né? Que faz parte aí da sua pesquisa, né? Então, queria que você apresentasse aí para nós aí, Bruno, a pesquisa, trouxesse as questões que você, né, pôde extrair aí. Vocês, né, claro, né? Você esteve à frente, mas vocês, né? Só uma palavra antes do Bruno, que eu esqueci de falar na exposição, que é importante. Capital é expansionista e racista, tá? E exatamente por isso também que ele exclui os povos indígenas, toma os territórios indígenas como territórios de expansão do capital, com, né, os não indígenas passando em cima, atropelando. Não, perfeito. Até a partir disso, bom, primeiro parabenizar a iniciativa da TV Embaú. Nós saudamos que mais projetos tenham essa vertente de comunicação dos povos para os povos indígenas, bem como iniciativas de comunidades quilombolas, de camponeses, sempre com essa pegada de fornecer informações e dar subsídios à luta direta, seja nos territórios, seja em Brasília, seja nas assembleias estaduais. Então, saudamos essa iniciativa. Eu vou partir do ponto, né, dessa relação entre a garantia territorial e a grilagem, né? Porque, enfim, a luta contra essas medidas legais ou contra os processos judiciais, ela é complicada, ela é difícil, ela exige recursos, ela exige esforço por parte das organizações de representação, principalmente dos povos indígenas. E por conta disso a gente acaba muitas vezes fragmentando, né? Então a gente está em discussão agora com o PL 490, tem a discussão no Supremo sobre o marco temporal, que acaba se conectando, mas a gente tem também a discussão no Congresso do PL 2633, que estabelece uma nova anistia para grilagens, um novo adiamento aí, uma nova flexibilização nas condições do Código Florestal, que não é a única. Tem cerca aí de 15 projetos em tramitação atualmente, que foram alvo de um estudo recente, que tratam justamente de temas que modificam as diretrizes do Código Florestal, que nós sabemos já é muito negativo para os povos do campo, para as comunidades extrativistas, para as unidades de conservação, sobretudo. Então, tem realmente, de um texto que já é falho, que já é complicado, a gente ainda tem uma busca de flexibilizá-lo e defasá-lo ainda mais. Muitas vezes usando como argumento justamente o fato de que ele não funciona ou que ele não é empregado, né? Então, eu queria reconectar um pouco esses temas, né? Porque quando a gente fala de invasão de territórios indígenas, de pressões econômicas, a dimensão da grilagem está posta, né? Tem alguns casos de exceção, né? As invasões de garimpeiros, por exemplo, é um caso que ele é um pouco mais à parte, porque ele não está diretamente conectado com essa expansão territorial, né? São montadas as bases, fazem o garimpo e saem e vão para outras áreas. Então mas quando se trata desse mundo agropecuário mais diretamente, quando a gente fala de invasão de terras indígenas, de pressões territoriais, a gente está falando de grilagem também, né? E aí parte desse discurso que é utilizado pelas organizações do agronegócio, é muito reforçado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a face mais exposta da bancada ruralista, mas não é a única, né? Isso a gente costuma bater bastante nessa tecla no de olho, porque existem frentes setoriais, como a frente sucroalcooleira, frente do café, frente do eucalipto, então tem essas faces mais setoriais também. Mas o tema do marco temporal ele tem sido muito defendido e cada vez mais ele tem estado na boca. Quando você vai falar com essas associações, lê entrevistas, a gente faz esse monitoramento diário de notícias que saem não apenas em páginas do nosso campo, né, do campo socioambiental, mas também do campo deles. Esse assunto está cada vez mais na ponta da língua. Só que quando a gente fala de marco temporal
dos povos indígenas, o que eles querem estabelecer como uma constituição, por que a gente não fala no marco temporal deles, que cada vez passa mais para frente, né? Que era primeiramente em 2008, com o Código Florestal de 2012, e a cada nova anistia vai sendo postergado esse prazo para regularização fundiária em propriedades que têm passivo ambiental, que têm um histórico, e muitas delas possuem um histórico de grilagem, né? Isso é especialmente relevante na região norte. A gente tem, por exemplo, um estudo que é muito expressivo, que é uma das principais referências quando se trata desse tema, que é o da Comissão sobre Grilagem do TRF1 em 2009, que estabeleceu que as terras de papel, né, ou seja, terras que não estavam representando uma ocupação real, podiam chegar até 4 vezes o tamanho do território do Pará, e estamos falando do território do Pará, não da área rural, ou área sobre imóveis rurais. A gente está falando de 4 Parás, né, territórios beliches, triliches, quadriliches, que é uma realidade que está no país inteiro. Então não se resume ao Pará. A gente tem estudos semelhantes que apontam um número parecido no Mato Grosso do Sul, que por sinal, é o estado com o maior número de terras privadas do país. E toda essa ocupação, lógico, ela tem um processo histórico que tem por trás, os diversos ciclos econômicos, mas ela ocorre com muita força a partir da ditadura militar, que é quando ocorrem os grandes programas de colonização, no caso do Cerrado, com o Prodecer, com o apoio do governo do Japão, no caso da Amazônia, com esse incentivo direto de ocupação do que era enxergado, que já vinha uma visão anterior, né, mas que sempre esteve presente no meio militar, dessa ocupação de um vazio populacional que nunca existiu, porque essas terras estavam ocupadas por camponeses, por indígenas, por quilombolas, por ribeirinhos, vazanteiros, no caso do Cerrado. Então a gente tem um processo histórico de ocupação que já ignora esses direitos, e que boa parte, não todas obviamente, mas boa parte dos processos de expulsão, eles partem daí, né? Existem processos mais antigos em frentes de colonização anteriores, então a gente vê isso em Minas Gerais, Goiás, que são ocupações mais do final do século XIX para o século XX, mas você tem essa intensificação desses processos de expulsão com uma participação ativa do Estado brasileiro e das forças militares, a partir da ditadura. Então, isso que é uma coisa muito louca, né? Porque quando a gente entra nessa discussão que está agora no STF, por exemplo, né, uma das teses que é utilizada para defender o marco temporal, que é uma tese do Gilmar Mendes, que ganhou o apelido de tese de Copacabana, né, é que se fosse começar a retroagir em tudo que era território, ia ter que devolver Copacabana para os indígenas, como foi uma expressão, uma frase que que o Gilmar Mendes utilizou ao defender ao defender o marco temporal, né? Então, essa discussão sobre a segurança jurídica, ela ignora que essa ocupação, em termos históricos, ocorreu ontem. Quando a gente está falando desses processos de expulsão, por exemplo, de boa parte dos territórios Guarani e Kaiowá, ela ocorre em grande parte nos anos 50. Então, a terra indígena Taquara, que a gente está finalizando agora um estudo específico sobre ela, a expulsão ocorre em 53. Muitos dos territórios que foram expulsos no Mato Grosso, no Pará, em outros estados, também no Maranhão especialmente, no oeste da Bahia, eles ocorrem ao longo desse período da ditadura militar, especialmente nesse período imediatamente anterior, e depois se intensificam ao longo dos anos 60 e 70. Então, é importante a gente colocar isso, que em termos históricos isso foi ontem. A gente não está falando de 1500, a gente não está falando do século XVIII, é algo muito recente em termos históricos. Então, pessoas, por exemplo, indígenas que têm hoje seus 70, 80 anos, se lembram de viver nos seus territórios antes da expulsão. A gente tem casos muito emblemáticos disso, né? Eu citei a terra indígena Taquara, mas a gente tem a terra indígena Maraiuá-Tsedé, dos povos Chavante, que foi expulsa com uma brutalidade ímpar, né? Com crianças sendo assassinadas, com uma expulsão totalmente militarizada, né? Conduzida por aparato militar em parceria com fazendeiros.
da região, com a Deusto Riva, na época, que antes de passar a propriedade para a família Ometo, dona da Cosan. Então, esses processos, resumir uma fala, né, para a gente começar a debater, mas o que eu queria reforçar era isso, que é um processo muito recente, em termos históricos, e que ele ganha esse verniz de legalidade, primeiro, a partir das anistias, né, desse grande emaranhado fundiário que é o Brasil, que a gente nunca deu uma atenção devida, salvo raríssimas exceções, como esse processo que ocorreu no Pará, mas que na maioria dos estados nunca se fez uma devassa como se deveria nos títulos fundiários, e que agora ganha esse verniz ainda mais intenso de legalidade com o CAR, porque aí já entra uma noção do agretec, né? Então, como você vai discutir com a tecnologia, com essas declarações, com o mapa totalmente interativo do CAR? Só que aí a gente esquece que essas declarações são feitas pelos próprios proprietários, então você tem várias áreas em confronto, seja entre fazendas e unidades de conservação e territórios indígenas. Foi o que a nossa pesquisa quis elucidar, né? Foi a partir de dados levantados no ano passado, que a ideia é a gente atualiza aí constantemente, mostrando que há um incentivo, desde a Instrução Normativa número 9 da FUNAI, de 2020, houve um processo de intensificação de declarações de cadastro ambiental rural sobre terras indígenas. Se utiliza muito a expressão do apito de cachorro, né, para observar grupos neonazistas, de supremacistas brancos. A gente pode dizer que existe também o apito de cachorro da grilagem, né? Então, quando se começa uma discussão, quando sai uma instrução que ainda não tem validade formal, mas que já coloca que o tema vai ser debatido, que uma nova anistia pode vir, essas ocupações já ocorrem, já começa a intensificar esse processo de expulsão de violência no campo. Então, a Instrução Normativa número 9 da FUNAI é isso, o PL 2633 da grilagem é isso. Então, quando a gente está falando desses processos legais, que aí a gente pensa, mas e se isso barra, então a gente barrando no Congresso está tudo bem? Não está, porque só eles serem lançados, eles já apontam um sinal para essas invasões serem reforçadas. Então, pesquisar a partir desse pressuposto para identificar como o governo, como a partir dessas sinalizações do governo Bolsonaro, de flexibilizações em regras fundiárias, de uma nova anistia de grilagem, como já tinha acontecido anteriormente em 2017, como aconteceu no governo Lula, que isso seria feito novamente, e isso reforça esses processos de invasão, e com a Instrução Normativa da FUNAI, reforça também essa ocupação virtual de terras, essa nova modalidade de grilagem, que alguns pesquisadores têm chamado de grilagem verde, que se dá utilizando o cadastro ambiental rural para tentar disputar essas terras, antes mesmo de ter um processo formal de invasão. Então, enfim, resumindo um pouco essa fala, depois a gente pode discutir aspectos mais diretos aí da pesquisa, né? Mas aí eu já passo a palavra